Boa noite, irmãos, a paz a todos. Eu estou olhando ali para aquele relógio ali está atraindo a gente, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração a nosso Deus, a Ele toda a honra e toda a glória e todo louvor, porque se nós levantamos e tivemos condições de caminhar até aqui, porque verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. E nós cremos que aquele Deus que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para cumprir, para terminar no tempo dEle. Vamos abrir a palavra de Deus. Aliás, antes de abrirmos a palavra, a Kátia já ficou em câmera lenta, tá? Nós vamos convidar a irmã Denilda, mesmo sentadinha, tá bom, irmã? Que a irmã ore, fica à vontade, fica à vontade. Você é chique, tá? Que ore, entregando esse culto ao Senhor, porque na verdade nós não viemos aqui assistir um culto, nós viemos aqui prestar um culto de adoração e louvor àquele que tudo pode. Amém? Amém. Abramos a palavra de Deus no Salmos 90. Salmo muito bonito, o único salmo atribuído a Moisés, né? Intitulado A Fraqueza do Homem e a Providência de Deus. É tão bom quando nós servimos a um Deus vivo, né? Um Deus que nos responde, um Deus que nos dá sinais, um Deus que mostra cada dia que podemos contar com Ele, né? Salmos de número 90, Marcos e Mateus ali, os discípulos de Jesus já resolveram ali, né? Vamos fazer uma leitura uníssona, irmãos? Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: volte ao pó, filhos do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acaba-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Vamos ler ainda o versículo 11 e 12, Marcos.
Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira para que alcancemos corações sábios. Amém. De tal maneira tem aqui na versão da minha Bíblia. Eu fixei tanto esse versículo, eu amo tanto, que às vezes sem querer o cérebro já vai lá e já bota a palavra onde não tem ali. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, porque o salmista mais uma vez traz à tona o que nós temos visto diariamente. A nossa vida é como um vapor. Imagina nós, os homens, nós mulheres e homens cozinheiros, a gente destampa a panela, aquele vapor lindo, bonito, mas de repente, ó, se vai. E o melhor disso é quando nós entendemos que por mais frágeis que somos, mas se colocarmos cada momento, cada oportunidade da nossa vida, colocarmos na mão do Senhor, esse tempo, por mais breve que seja, ele é bem aproveitado. Então, que a nossa oração diária seja: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Vamos convidar nesse momento o Ministério de Louvor. Graça e paz, igreja. Amém? Louvado seja nosso Deus que nos permitiu estar aqui esta noite para adorar Ele, para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações esta noite. Vamos declarar nesse momento que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por cobrir nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos.
prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E Ele nos faz andar sobre as águas, né? Ainda que venha as tempestades, se a gente nos submergir, Ele vai, estende a sua mão e nos levanta, né? Só o nosso Deus pode fazer isso. Aleluia. Se poia, noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Diga-se o mar. Quem
és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, amém. Quero me sentar em nome de Jesus. Mais Abel. Irmão Marcos? Irmão Marcos, dá uma oportunidade. Oi, irmãos, boa noite. Os irmãos aqui me conhecem há quanto tempo, hein? Eu acho que tem gente que quando eu vim para cá, né, me conhece desde que eu vim para cá. Eu devia ser jovem, adolescente, né? Outros quando vieram, né? Chegaram aqui, nasceram, aí eu já estava aqui. E mesmo assim eu tenho que confessar um negócio para vocês. Aproveitei para confessar agora que é o culto de quarta-feira. Mesmo assim eu ainda fico nervoso quando eu venho aqui, entendeu? Mesmo estando só, né, assim, um grupo de família, pessoas que eu considero mesmo família, irmãos, né? E por eu ser alguém tímido, né, sempre assim, é um desafio, né? Mas só vocês que sabem disso, né, irmão? Eu nunca falei isso para ninguém, não, então. Então é segredo nosso aí de quarta-feira, né? Quem veio hoje descobriu, e quem não veio não descobriu. E hoje é culto de quê mesmo, hein? De oração, louvor, né? E o tema do mês é gratidão, né? Deus a gente é grato a Deus, né? Sempre. E mesmo assim, às vezes com dificuldades, né, problemas, Deus ele é fiel e por isso que a gente é grato, né? E no amor, a gente é grato pelo amor de Deus. O amor de Deus ele não é contraditório, né? Contraditório somos nós, né? Nossas mentes, né? Nossas ações, o ser humano em si, né? A sociedade, né? Mas o amor de Deus não. Então a gente, para tudo, Deus tem um propósito, né? Por mais que a gente às vezes não consiga enxergar, né? Então, vamos louvar, vou louvar com esse hino, Deus é fiel. Amém. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Sim, eu vou confiar, sim, eu vou descansar em seu grande e imenso amor, porque Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel,
fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Falo de amor, pois sou amado. Falo da paz que agora eu sinto. Jesus te cura, pois já me curou. Entregue sua vida, a Ele serás mais feliz. Falo de amor, pois sou amado. Falo da paz que agora eu sinto. Jesus te salva, pois já me salvou. Entregue sua vida, a Ele serás mais feliz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente faz acontecer. Só quem tem fé, vamos repetir. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Som. Convidar a irmã Graciete, que vem, saudade dessa gata, estava viajando, chique demais. E temos visitante na casa. Ó, um sorriso bonito ali. Sejam bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus. Convidar a irmã Graciete, vem cá, gata. Convidar também o irmão José Carlos aqui na frente.
Irmãos, é culto de oração, louvor, adoração ao nosso Deus. E vamos continuar nesse momento adorando ao nosso Deus e entregando ao Senhor os nossos pedidos de oração. Eu sei que cada um aqui tem um pedido em especial. Então eu vou pedir nesse momento, o irmão José Carlos, que eleve a sua voz em oração, pedindo pelos enfermos. Em especial, a nossa irmã Beatriz, filha da irmã Rita, que chegou em casa agora bastante febril, tá bom? E nesse momento nós vamos elevar esse louvor, essa oração pelos irmãos enfermos e por todos aqueles que a gente não conhece, mas que o Senhor esteja visitando nesse momento. E logo após o irmão José Carlos, a irmã Graciete vai estar orando pelos desempregados, para que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego. Tá bom, querida? A paz do Senhor para os irmãos. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus nessa noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite, diante da Tua santa presença. Queremos Te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo, mediante a Tua graça, bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos que vieram nessa noite para Te adorar na beleza, Pai, da Tua santidade. E nesse momento estamos unindo nossos pensamentos num só propósito, Pai, levantando esse clamor a favor dos enfermos, meu Deus. Senhor, Tu és o médico dos médicos, ó Pai. Aquilo que é impossível para os homens, para os médicos da terra, é possível para o Senhor. E nós cremos que, segundo a Tua vontade, quando é para honrar e glorificar o Teu nome, o Senhor está sempre pronto para fazer o milagre, para curar, para sarar, para levantar o caído, Senhor. E até o morto o Senhor ressuscita, se for para a honra e para a glória do Teu nome. Queremos, nessa oportunidade, Senhor, levantar esse clamor a favor, Senhor, de todos os enfermos, que de repente nessa noite, até mesmo aqui na casa do Senhor, hajam, Senhor, pessoas que estão com problemas sérios, graves de saúde, Senhor, precisando ser tocadas pelo poder da Tua mão, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, as Tuas mãos de poder estejam estendidas sobre cada um de nós, e todo mal, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Visita a Beatriz nesse momento, Senhor, aonde ela estiver, que ela seja tocada, Senhor, com o poder da Tua forte mão, e todo mal na vida dela seja, em nome de Jesus, repreendido para a glória de Deus. Senhor, nesse momento, eu também quero orar, Senhor, pela Tua filha, pela Tua serva Daniele. Saindo eu de casa, ela estava sentindo-se mal, com dor de cabeça, mas nesse momento, Senhor, a Tua igreja está clamando, está orando. Visita a Tua filha agora, Senhor, toca na vida dela também, Senhor, e repreende todo o mal, Senhor, todo mal-estar, Jesus, toda dor de cabeça, Senhor, em nome de Jesus, que seja repreendida para a honra, para a glória do Teu nome. Fica conosco, nós Te adoramos e glorificamos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Continuando a oração, Senhor, do Teu servo, Senhor Deus, que nós podemos estar, Senhor Deus, desde já, Senhor, entregando, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, porque Tu pode todas as coisas. O Senhor conhece, Senhor Deus, o desejo do coração de cada um, Senhor. Então, Senhor Deus, eleva essa oração, Senhor Deus, para entregar a Ti, Senhor Deus, os desempregados, Pai. Senhor, Tu conhece, Senhor Deus, Tu sabes, Senhor, aqueles que precisam, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, o seu emprego, Pai, que precisa sustentar a Tua família, Senhor Deus, que precisa, Senhor Deus, ser sustentado, Senhor Deus, pela Tua presença, Pai, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor não permite que mesmo desempregado venha faltar o pão de cada dia, porque o Senhor sustenta, Senhor Deus, aqueles que estão desempregados, mas que o Senhor possa abrir porta de emprego, Senhor Deus,
Faça, Senhor Deus, com que a tua presença venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, visitado em cada lar, daqueles que pedem por uma porta de emprego. Entra com providência na vida de cada um, Pai. Senhor Deus, nós conhecemos alguns, Senhor Deus, que está desempregado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe na necessidade de cada um que necessita, Pai, de uma porta de emprego, Senhor Deus, para sustentar a tua família. Pai, é em teu nome que eu entrego, Senhor, cada desempregado em tuas mãos. Que o Senhor esteja, Pai, confortando o coração daquele, Senhor, que está desempregado. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. E nós temos a certeza que Tu és fiel, Pai. Então, Senhor, eu entrego em Tuas mãos, Pai, todos os empregados, Pai. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos conhece, Senhor, alguém que precisa, Senhor, de uma porta de emprego. Então, Senhor Deus, conceda o desejo do coração de cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hino de número 329, estaremos continuando louvando ao nosso Deus, agora com os nossos dízimos e ofertas. Hino de número 329. Vamos ficar de pé? Isso. Liberar o nosso diafragma para cantar bem bonito para o nosso Deus. E na verdade nós só estamos ensaiando aqui para cantar no céu, não é isso, irmãos? Glória a Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Amém. Glória a Deus. E as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Gente, é tão bom quando a gente para contar as bênçãos, né? Tudo bem que a gente não consegue, porque são tantas, né? São como a areia do mar. Já imaginou contar a areia do mar? Não vão conseguir. Assim são as bênçãos do Senhor na nossa vida.
Mesmo com as lutas do diário, o Senhor se faz presente na nossa vida. Vamos convidar nesse momento a irmã Beth aqui na frente. Estaremos entregando a mensageira da noite nas mãos do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, quero te agradecer por esse momento onde nós estamos aqui, louvando, bendizendo Teu nome. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui conosco essa noite, Senhor Deus. Agora eu quero te entregar a Tua serva nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor venha desvaziar a irmã Ruth dela própria, para que o Senhor possa usar ela essa noite, Senhor Deus. Fala através da Tua serva para a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela Tua serva, muito obrigado por tudo que ela tem sido aqui para nós nessa igreja, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderem assentar. E boa noite, né? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, não é? A minha espada ficou lá, ó. Mas, irmãos, é com tremor e temor, não é isso? Que nós estamos aqui. E é sempre assim, não é? É sempre assim. Quando viemos aqui, né, da parte de Deus, trazer uma palavra para a igreja, nós ficamos sim, né? Meio nervosos, mas Deus, né, Ele sempre está no controle, né, de todas as coisas. Porque é da parte dele, irmãos. Nós não temos como chegar aqui falar algo de mim. Eu tenho que falar de Deus, né? Eu tenho que falar da palavra dele. Então é por isso que nós ficamos assim um pouco nervosos, né? Mas, nesse mês, eu não sei se os irmãos viram que o pastor colocou no grupo, que é mês da gratidão. Mês da gratidão. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre gratidão. E quando eu vi aquele tema que o pastor colocou, eu lembrei, né, de quando criança, o mês de novembro, dia 20 de novembro, era o mês que o meu pai, né, agradecia juntamente com a família todo aquele ano que tinha passado, 20 de novembro. Aí veio a memória, né? Falei, mês da gratidão, mês de novembro. E eu fiquei feliz, né, com isso, porque veio a lembrança da minha infância. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Em Salmo 95, 1 e o 2. Aquele reloginho ali está meio atrasado, né? Mas eu falo muito pouquinho, os irmãos sabem, eu não falo muito mesmo. Salmo 95, 1 e 2. Nós temos alguns textos, né, que nós vamos ler no decorrer, né, da palavra, no decorrer não de uma... A mensagem porque é da palavra, né, e a mensagem não volta vazia. Mais uma pregação, que eu não sou pregadora, né, uma reflexão para nós lembrarmos, né, de sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos ler todos juntos? O 1 e o 2, vamos lá? Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, né? Então, aqui, olha só, na minha versão, fala assim, é uma versão bem diferente. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, né? Então aqui o salmista, ele está convidando para que venhamos cantar ao Senhor, para que venhamos aclamar esse Deus que é o Deus, é aquele Criador, que é o Deus grande, que é a rocha da nossa salvação, né? E
nós vemos aqui que esse povo, eles tinham passado por algumas dificuldades, né? Mas o salmista aqui convidou esse povo para que eles viessem cantar, para que eles viessem ser gratos ao Senhor. E a gratidão, ela tem início quando se reconhece quem Deus é e o que Ele tem feito. E isso não faltou ali naquele momento, porque esse salmista convidou aquele povo. Ele reconheceu quem era Deus na sua vida. E quando nós reconhecemos, irmãos, quem é Deus na nossa vida, nós somos gratos ao Senhor. Não somos gratos só porque Ele nos concede coisas boas, porque Ele nos concede saúde, porque Ele nos concede dinheiro, porque Ele nos concede uma casa, mas nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele faz. É o que a Bíblia diz, em tudo dai graças, não é? Em tudo dai graça. Então, nós precisamos reconhecer quem Deus é e o que Ele tem feito por nós. Quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida? Por que nós estamos aqui? Porque Ele é misericordioso. Ele nos deu esse presente, né? Esse presente de estarmos aqui. Ele falou, olha, irmã Isabel, esse aqui é o seu presente. Olha, irmão Fernando, esse é o seu presente, porque você vai ter essa oportunidade de estar lá na casa do Pai, agradecendo, pedindo, caminhando de lá até aqui. É um presente que o Senhor tem nos dado, e muitas das vezes nós não reconhecemos isso. Nós não somos gratos a Ele por isso, não é? E a própria vida já é um presente gracioso de Deus. Quando você acorda, você abre os seus olhos, é o quê? É um presente. É um presente de Deus. Porque, irmão, se for depender da Ruth aqui, você vai deitar, não vai levantar mais. Se for depender de cada um de nós aqui, não vamos levantar. Não vamos nem levantar desse banco, não vamos nos mexer para nada. Mas dependemos da graça do Senhor, não é? E a vida é um presente gracioso de Deus, não é? A pessoa agradecida, ela é humilde e tem Deus como centro de sua vida. Toda pessoa que é grata a Deus é porque ela tem Deus no centro da sua vida. Aquela pessoa que é ingrata, pode ver, ela não tem Deus. Ela não é crente, não. Aquela pessoa, né, que é ingrata, às vezes é ingrato por tudo. Tem acontecido tanta coisa boa na vida dele, mas ele é ingrato. Mas a pessoa agradecida, ela é humilde, porque ela percebe que ela não é nada. Ela depende tudo do Senhor, né? Então, ela é grata a Deus por isso. E nós temos uma pessoa, né, na Bíblia que ela é um grande exemplo de gratidão, desse espírito de gratidão e de humildade. Foi a serva do Senhor, Ruth. Coloca lá para a gente, Ruth 2, versículo 10, né? Ela foi um grande exemplo desse espírito de gratidão. Ruth, é que eu gosto, nós vamos ler lá, mas eu gosto às vezes de olhar aqui, que é uma versão assim muito boa, mas vamos lá. Vamos ler? Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, porque o Senhor está me... Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira, né? Então ela teve aquele espírito humilde de chegar diante de Boaz, né? E agradecer a Boaz, né? E curvou-se diante dele com o rosto no chão e disse, o que fiz para parecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira, né? E ela foi grata ao Senhor, ela foi humilde ao Senhor. Ela respondeu graciosamente
até na mínima demonstração de bondade de Boaz. Porque Boaz foi bom para com Ruth. Nós conhecemos a história, não é? Ela era uma estrangeira. Irmãos, nós somos estrangeiros, somos peregrinos, somos pecadores e Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom para conosco. Mesmo nós não sendo fiel para com Ele, Ele é fiel para conosco. Mesmo nós a gente fazendo pirraça, batendo o pé, porque muitas das vezes batemos o pé diante de Deus. Eu não quero, né? Fazemos igual criança muitas das vezes. Mas o Senhor é misericordioso. A bondade dEle não tem fim. A misericórdia dEle dura para sempre. A misericórdia dEle a cada dia se renova nas nossas vidas por causa da bondade dEle. E não somos gratos a Ele, muitas das vezes. Nós não somos gratos ao Senhor pela bondade dEle. Nós não somos humildes, capazes de ser humilde diante do Senhor e reconhecer que não merecemos nada dEle. Não merecemos, irmãos, mas Ele é misericordioso. Ele deu o Filho dEle para que viesse, para que morresse em meu lugar, no seu lugar. Pela bondade dEle, pelo amor dEle. O amor é tão grande que nós não entendemos. E Ruth foi humilde, né? E ela, pela sua bondade, porque eu sou estrangeira, não é? Não encare como comum, banal, corriqueiro as bênçãos simples e comuns da vida diária. Nós não devemos encarar como comum, não é? Porque se nós estamos vivendo, é comum, não é? O viver não é comum? Mas muitas das vezes nós encaramos isso sem agradecer, não é, a Deus. Vê lá Mateus 6:11. Vamos ver o que diz lá? Mateus capítulo 6 e o versículo 11. Ah lá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é? É uma coisa comum. Não é isso? É uma coisa comum, todos nós, nem que seja um pedacinho de pão, um pouquinho de arroz com feijão, nós temos. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma bênção simples. Mas muitas das vezes você coloca seu almoço, seu jantar e nem lembra, não é? Nem lembra de orar, de agradecer a Deus por aquela refeição. E um exemplo disso, de agradecimento, um exemplo é o próprio Cristo. Jesus, quando foi repartir o pão ali com aquela multidão, o que ele fez? Agradeceu, não é? Ele pegou aquele pão e ele agradeceu a Deus. Na ceia, ele agradeceu. Então, ele foi exemplo, o próprio Deus sendo grato, né? O próprio Cristo sendo grato pelo pão, por tudo que Deus, o Pai, fazia, né? Em prol dele, ele agradecia, ele era grato, ele levava os olhos. Às vezes eu fico imaginando Jesus, né, com aquele pão e levantando assim, né, diante dos homens ali e agradecendo a Deus, né? Pela vida, pelo pão. Em tudo, ele dava graça. Temos que ter o cuidado de não deixar de ver os presentes escondidos, sutis e indiretos dele. Sabe por quê? Porque ele dá presente para nós também. É presente que nós não vemos. A nossa vida é cheia de presente de Deus. E ele dá presente que nós não vemos. Vamos supor, a gente está na rua, um livramento. Às vezes você nem viu, mas ele te livrou, né? Então, nós temos que ter esse cuidado de não deixar de ver, né, esses presentes tão simples, tão delicados, né, que ele nos dá e às vezes não somos
grato, né, a Deus. Então, eu gostaria que abrisse também Colossenses capítulo 4, versículo 2. Vamos ver o que diz lá? Continue a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Mesmo sem a gente ver, mesmo sem receber aparentemente nada, nós temos que continuar em oração e sendo grato, né, a Deus. Reconheça que nem tudo que deseja pode ser benéfico para você. Muitas das vezes estamos pedindo, né? Mas Deus sabe o que é bom para nós, o que é de melhor para nós. Não é porque nós não sabemos, mas Ele conhece tudo. Ele é soberano. Então, Ele conhece tudo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus, não é? Porque muitas das vezes desejamos uma coisa, mas não é para o nosso bem. E só depois é que nós vamos entender, irmãos. Só depois. Não é isso? Então, precisamos, em todas as circunstâncias da nossa vida, ser gratos ao Senhor. Lembre-se de agradecer a Deus até no meio da adversidade e da provação. Em qualquer circunstância, Ele é Deus. Abacuque 3, 17 e 19 é um texto que eu gosto muito, uma palavra, né? Que todos, acredito que todos conhecem. Abacuque, é isso aí, de 17 ao 19. Olha só que coisa mais linda. Vamos ler, todo mundo? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira se decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar. Volta no 18 para deixar ali um pouquinho. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você vê aqui, Abacuque, né, o que estava acontecendo ali. Ele disse, mesmo se a figueira, né, não produzir mais, mesmo que se não houver leite, não tenha nada, acabou tudo. Você vai se desesperar e vai amaldiçoar Deus? Não, mesmo assim, ele vai se alegrar no Senhor e exultar no Deus o quê? Da salvação. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não está no mundo, não é? A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no céu. Né? É bom nós termos as coisas, claro que precisamos, né? De viver, de trabalhar, ter o melhor, não é isso? Mas não é porque você está passando por dificuldade que você vai amaldiçoar. Temos que esperar, né, no Senhor, confiar no Senhor. Igual ele falou, irmãos, não é fácil não. Às vezes a gente lê, está falando, é fácil. Não. Quando a gente passa, é que a gente vê o quanto é difícil passar por provas, passar por dificuldade, passar por enfermidade e você continuar ali firme. Não é isso? Porque muitas das vezes a gente fala, a pessoa fala, mas nunca passou. Mas no mundo, o próprio Cristo disse, no mundo você vai ter aflição, mas precisamos o quê? Bom ânimo. Vamos lá, recitar esse versículo? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci e você vencerá, não é? Então, no mundo, nós temos que esperar tudo, né? Mas o Senhor nunca nos desampara, não é?
E, às vezes, nós esquecemos de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Alguém aqui lembra, hoje em dia quase não tem mais, culto nos lares em agradecimento? Quem viveu aqui nessa época que fazia culto nos lares em agradecimento? Irmã Denildo, Marcos e a irmã Isabel, Rogério. Dilceia também, acho que o Zé Roberto também, né? Irmãos, era praticamente, eu vivi numa época que era toda semana alguém dava um culto em ações de graça. Não era porque fez aniversário, não. Vou dar um culto em ações de graça. E dava. Né? Hoje você não vê muito isso. Mas nós precisamos, né, ser gratos ao Senhor. Lá em Salmo 35, 18, vamos ver o que ele fala lá? Salmos 35, versículo 18. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Né? O salmista aqui falando que ele ia render graças no meio da igreja, no meio aqui dos irmãos, né? Mas também na multidão poderosa, no meio da família. Né? Agradecimento por tudo que o Senhor Deus tem feito na nossa vida, né? Muitas das vezes, sei que seria bom nós fazermos, anotar, né, as bênçãos e manter registrada a fidelidade de Deus com você. Será que alguém consegue contar as bênçãos, anotar todo dia? Anotar. Você acorda, começa a anotar as bênçãos de Deus. Você vai terminar o dia e não vai conseguir anotar tudo aquilo que Deus tem feito. Sabe por quê? Porque tem aquelas bênçãos pequenininhas que nós não vemos. Né? Igual foi cantado aqui no hino aqui. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Você vai ser surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, passa a ver, passa a contar essas bênçãos, passa a imaginar quando você acordar, quando você abrir o olho, a primeira bênção. Você levantou, segunda bênção. Olha, é o dia todo, é muita bênção. Nós vivemos embaixo da mão de Deus, embaixo das bênçãos de Deus. Deus está nos abençoando todo dia, toda hora, todo instante, né? No próximo sábado, vai ter aqui na igreja, o que vai ter aqui na igreja? Tem um almoço, mas tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa. Café com carinho, né? Vê lá em Coríntios, capítulo 9, versículo 12, o que fala ali? 2 Coríntios 9, 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Isso aí, no próximo sábado, nós, como igreja, estamos completando o ciclo de gratidão, estendendo a mão para contribuir com o próximo no Espírito de Cristo. Entendeu? Sabe por quê? Porque você vai ajudar, você vai contribuir com uma pessoa que não tem, muitas das vezes, o que comer. Você tem, você é grato a Deus. E por você ser grato, você vai ajudar. Né? As boas obras, ela não salva, mas o salvo faz as boas obras. Você não adianta você querer ser bonzinho para ter a salvação, não é? Mas o crente, ele faz as boas obras, né? No Espírito de Cristo. E para encerrar essa palavra, um espírito agradecido traz alegria ao coração de Deus. Nós precisamos ter esse espírito agradecido em todas as circunstâncias da nossa vida, não é? Em tudo dai graça. Lá em 1 Tessalonicenses, né? No capítulo 5, versículo 18, fala sobre isso.
Em tudo dai graças. Irmãos, precisamos aprender a ser grato a Deus, ser grato ao nosso irmão, não é só a Deus. Mas quando nós somos gratos a Deus, nós somos gratos ao nosso irmão. Porque, em primeiro lugar, tudo começa com Deus, né? Se você é grato a Deus, você é grato ao seu irmão também. Não é isso? Então, no próximo sábado, nós vamos ter esse café com carinho aí e esperamos, né, que a igreja esteja aí juntos para que possamos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, porque temos o amor de Deus, né? Temos algo para levar aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Que o Senhor continue, tá? Nos abençoando. E os irmãos, é uma palavra, assim, uma reflexão, mas que os irmãos meditem, né? Nessa palavra, que eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? E Deus continue nos abençoando. Antes de encerrarmos o culto, né, nós vamos ficar de pé mais uma vez. Eu costumo dizer lá em casa, eu costumo dizer para as nossas filhas, né, que se ingratidão machuca o ser humano, imagina o coração de Deus. Falo sempre isso, né? Então, realmente, irmã Ruth, nós temos que ser gratos ao nosso Deus a cada dia. Está chegando aí o Natal e a gente antigamente tinha o tempo do irmão Rogério, né, do Ronca Ronca. A gente recebia aqueles cartões de Natal, né? Quando a gente abria tocando aquelas musiquinhas. Aí uma vez eu recebi um cartão que aparecia assim, saltava uma caixa de presente e aparecia, olha o seu presente diário que Deus te deu. Então, a nossa vida é um presente diário. Então, sejamos gratos por isso, tá? Tá, vamos cantar mais uma vez. Nós queríamos agradecer mais uma vez o casal lindão que estão nos visitando. Já são membros de alguma igreja? Da onde são? Igreja de Nova Vida. Como é que a igreja sauda os nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Não... Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Viu aí? Se quiser, pode ficar, tá bom? Tem vaga. Oi. Te agradeço, né? Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. os homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Os homens. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
gratidão é a chave que move o coração de Deus. Então, irmãos, por mais luta que você esteja enfrentando, em qualquer situação, não murmura não, agradeça, porque o teu Deus não desistiu de lutar por você. Sábado vai ser um dia de gratidão. Começaremos de manhã com esse evangelismo lindo, depois teremos um almoço da MCM maravilhoso. Ó, estão convidados, tá bom? Feijão tropeiro maravilhoso. Estamos aceitando encomendas, não é isso, irmã Ruth? Vamos lá, o cardápio, irmã. Feijão tropeiro. Arroz. Feijão tropeiro. Olha só, só a Isabel que faz a irmã Ruth pagar esse mico, né? Mas não é um feijão tropeiro, é o feijão tropeiro, tá bom? É o feijão tropeiro. Então vem, compra, venda, abençoe a obra do Senhor, tá bom? Estão convidados a subir o morro e lá na Praça do Embaixador tomar um café maravilhoso, juntamente com a igreja e com aquele visitante que você vai levar, que Deus já colocou no seu coração. Então a irmã Ruth estará orando nesse momento, logo após, com oração silenciosa, estaremos dando continuidade ao culto na nossa casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, ó Deus, que passamos aqui na Tua casa, ó Deus. Ó Deus querido, esse momento único que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão que aqui está, por cada família aqui representada. Obrigado, ó Deus, pelo casal que está aqui conosco. O Senhor continue abençoando, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja neste momento, ó Deus. Senhor, nos leva em paz para os nossos lares, nos dando uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor. Nos guarda no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.